Boa noite, todo mundo. Estamos aqui com mais uma apresentação do projeto O que Estamos Lendo, que é um projeto de extensão do Centro de Estudos e Pesquisas Filosóficas e Interdisciplinaridades, o CEF, da UFO, o Instituto de Filosofia, da Universidade Federal de Berlândia, que é um grupo, um projeto, né, criado por estudantes de graduação da pós-graduação da UFO, de filosofia, que tem esse intuito de levar o que a gente lê, o que a gente pesquisa para os colegas, né? A expressão que batiza o projeto, né, o que estamos lendo, tem a ver com aquela pergunta, né, que a gente faz nos corredores, os colegas, que é o que você está lendo, né? Ele fala, tô lendo tal, e tem aquela troca de ideias, troca de conversa sobre o nosso trabalho, né? Que é uma coisa muito integral na experiência acadêmica, principalmente filosofia. Então, o intuito do projeto é esse, é trazer esse espírito, né? Trazer essa ideia de compartilhamento do que interessa a cada um de nós. E nós convidamos, e também está aberto para inscrições, né? Pesquisadores de todos os níveis, né? De graduação, pós-graduação, docentes, da área da filosofia e também de outras áreas, para falar aqui de um modo bem livre, bem aberto, sobre o que interessa a eles, sobre a pesquisa deles, sobre o trabalho deles, de forma bem livre, sem nenhuma, qualquer melhor maneira que eles quiserem apresentar. E aqui já, nesse momento de isolamento social, né, da pandemia, nós começamos a fazer online, né, fazer as lives para o Instagram. Essa etapa, né, do que estamos lendo. Já a nossa terceira transmissão ao vivo aqui. Nós tínhamos aproveitado o momento de fazer as apresentações remotas, né? Não podem ser feitas presencialmente. Nós tínhamos aproveitado para convidar pessoas de fora, e nós estamos convidando pessoas de fora. E agora vai ter outra oportunidade, que é trazer uma pessoa que é aqui de dentro, né? Que é aqui da UFO, do Instituto, inclusive faz parte do grupo dos organizadores do programa que estamos lendo, e levar para fora também, né? Levar para todo mundo ver o trabalho, né, do nosso colega Cristiano, que é pesquisador na UFO, se não me engano, fez mestrado na UFO, doutorado na UFO, e então mais um novo tipo de compartilhamento aqui, né, que está aberto para todo mundo ver, do país inteiro, presencialmente. É só a gente, praticamente, né, que veria, talvez algum convidado, assim. Então é uma ótima oportunidade, né. O Cristiano, acho que muitos que estão assistindo talvez conheçam, outros não. Que tal, então, começar com uma apresentação sua, da sua trajetória, e depois falar do tema da apresentação aqui, cujo título é... Deixa eu não errar o título aqui, que ele é bem técnico, né? O título é Schopenhauer e as 4 raízes do princípio de razão suficiente. Inclusive, o modo como o Cristiano colocou a frase ficou mais simples, né, do que a tradução do título do Paulo Castilho, né, sobre a quadrúpule raiz do princípio da razão suficiente, que é a mais intimidadora, né? Então, Cristiano, se você quiser fazer uma pequena apresentação sua, da sua trajetória, e fala sobre o que vai tratar a apresentação,
e mandar bala, começar já. Tá com você a palavra. Tá bom, obrigado. Boa noite a todos. Eu entrei na filosofia aqui na UF, Universidade Federal de Uberlândia, em 2009. Aí, depois de 2 anos de curso, eu tive a oportunidade de conseguir uma bolsa de iniciação científica com o professor Seneda e nós começamos a estudar juntos teoria do conhecimento, epistemologia. Na época, eu trabalhei com os textos do Hume, fazendo cotejo da obra do Hume com a do Kant, especificamente na questão da teoria do tempo e espaço. Aí eu fiz a iniciação científica em cima desse tema e o TCC também em cima desse tema. O TCC mais especificamente tratando como que Hume e Kant, os dois entendem o funcionamento da geometria. Né? Para o Hume ela é incerta e inexata, para o Kant ela é exata e verdadeira necessariamente. Depois disso, eu entrei no mestrado logo em seguida, depois da graduação, continuei estudando com o professor Marcos Seneda, mas aí desta vez eu continuei cotejando Hume e Kant, mas eu mudei o assunto. Eu comecei a tratar o tema da identidade pessoal, vou colocar de outro modo, o que é o eu. Então, nós temos acesso de maneira imediata a um eu interior, a nossa subjetividade, o nosso sujeito, e meu mestrado era tentar mostrar como que Kant e o Hume, os dois, entendem como que a gente acessa esse eu e mostrar a diferença dos dois e no final até dei um palpite lá sobre um problema que o Hume não conseguiu solucionar. Eu tentei indicar uma solução, mas claramente uma solução fracassada. Aí depois eu trabalhei 2 anos como professor substituto no Instituto de Filosofia da UF, uma experiência muito agradável. E assim que eu assim que acabou o meu contrato de substituto, abri o edital na primeira turma de doutorado na UF e eu fiz o projeto e agora eu estou fazendo doutorado, comecei no meio do ano passado, de novo com o professor Marcos Seneda, a quem agradeço. E só que dessa vez eu mudei, tentei manter essa questão de fazer cotejo de dois autores, que eu acho que é bem proveitoso, porque incita um debate, mas eu abandonei o Hume. Eu fui descobrir a leitura do Schopenhauer tem pouco tempo, tem 2 anos e pouco. Eu já tinha ouvido falar antes que ele era interessante, tentei ler algumas coisas antes, mas nunca li detidamente. Aí eu comecei a ler agora, achei interessante, e ele tem críticas muito interessantes, muito legais em relação à filosofia do Kant. E o que eu pretendo trabalhar no doutorado, meu projeto, é justamente pegar aspectos dessa crítica que ele faz ao Kant, na teoria do conhecimento, especificamente na questão da relação de causa e efeito e na questão da identidade pessoal do eu. O Schopenhauer acha que a visão do Kant em relação a esses dois temas é equivocada, ele faz uma crítica lá, e o meu projeto é avaliar se essa crítica que o Schopenhauer faz ao Kant é uma crítica boa. Se sim, por quê? Se não, por quê também. Eu pretendo fazer isso. E para o texto principal, um dos principais que eu vou usar na pesquisa do doutorado é esse que eu indiquei, sobre o qual vou falar aqui agora, que é o do Schopenhauer, que é o equivalente à tese de doutorado dele. Chama Sobre a Quadrúplice Raiz do Princípio de Razão Suficiente. É um livro muito importante na obra do Schopenhauer. Ele mesmo fala da importância desse livro quando, no prefácio do Mundo como Vontade como Representação, que é a obra principal dele, ele elenca lá 3 pré-requisitos que você tem que ter para começar a ler a obra O Mundo com Vontade como Representação. O primeiro é ter lido Kant, e entendido bem o Kant. O segundo é conhecer um pouco de Platão. E o terceiro, que é engraçado que Schopenhauer é cheio de fazer essas coisas,
O terceiro é ter lido o livro dele, que é esse sobre a quadrúplice raiz do princípio de razão suficiente. Esse livro é um livro que mais da metade dele é sobre teoria do conhecimento, ou seja, sobre como a gente sabe aquilo que sabe. E só no finalzinho, nos últimos capítulos, é que ele dá uma indicação daquilo que ele vai fazer depois na sua obra principal, que é incluir a questão da vontade como um modo de conhecimento, digamos assim, não representacional, que depois lá no mundo com vontade como representação, ele indica claramente que é a vontade como um modo de acesso à coisa em si, que é aquilo que o Kant tinha deixado como absolutamente incognoscível. Bom, então essa é a apresentação geral de mim, do que eu estou trabalhando e por que esse texto. E seguindo bem o espírito que estamos lendo, né, que é mais descompromissadamente, apenas eu pretendo aqui fazer apenas um relato, sem entrar em muitos detalhes, uma espécie de voo geral sobre o que Schopenhauer fala aqui nesse livro. Excelente. Então, princípio de razão suficiente. O que é isso? Schopenhauer cita aqui no começo que desde Platão, de Aristóteles, estava meio confusamente lá, mas estava lá, que eles enunciavam algo desse tipo, que depois ficou conhecido como princípio de razão suficiente, que é, de maneira mais geral possível, o que significa um princípio de razão suficiente? Nada é, a não ser que tenha uma razão para que essa coisa seja isso que ela é, e não outra. Isso é bem confuso assim, então eu vou repetir. Nada é, a não ser que tenha uma razão para ser o que é. De maneira mais geral, é isso que significa o princípio de razão suficiente. Uma maneira melhor de você entender isso no dia a dia é quando a gente faz a pergunta quando a gente aprende na escola lá, que é a pergunta que é o ímpeto, o primeiro impulso para entrar na filosofia, que é essa pergunta por quê. Quando a gente pergunta por quê, de qualquer coisa, por exemplo, por que o cometa Halley passa a cada 70 anos, não sei, alguma coisa assim, esse porquê, a gente pergunta isso porque, no fundo, a gente já pressupõe esse princípio de razão suficiente, que quer dizer que para esse efeito tem que ter uma causa. Ele não pode ser sem ter algo que o produz. Então, o princípio de razão suficiente, de maneira geral, significa isso. E ele é exemplificado nessa pergunta por quê. Porque sempre que eu pergunto por quê, eu estou perguntando pela razão que produz isso que é, e que faz com que isso que é seja isso que ele é. Então, a maneira mais geral do princípio de razão suficiente é essa. Ela foi formulada com essa clareza, segundo Schopenhauer, só pelo Leibniz, mas no pessoal anterior, principalmente nos gregos, ele já estava lá meio que pressuposto, ou meio de maneira não central. Mas aí o título do livro é sobre a quadrúplice raiz do princípio de razão suficiente. Então, o princípio de razão suficiente significa isso. Nada é, a não ser que tenha uma razão para ser aquilo que é. O que o Schopenhauer inaugura aqui, que é novo nessa obra, é que ele vai defender a posição de que esse princípio, que é o mais geral, ele é quadruplamente dividido, ou ele tem 4 raízes, ou ele tem 4 formulações, que é uma formulação para cada tipo específico de objeto que pode ser conhecido. É interessante que ele diz aqui que a motivação para ter feito isso é que a filosofia antiga, medieval, moderna, de maneira geral, em Descartes, em Leibniz, Wolff eu nunca li, então eu vou acreditar no que ele diz aqui, que eles tomavam esse princípio de que tudo que tem que ter uma razão para ser, de maneira apenas geral. E isso faz com que eles confundam a ordem das razões a depender do objeto. Então, ele tem uma crítica muito interessante à prova cosmológica. Prova cosmológica de Deus, que é aquela, para ficar bem resumido, que o mundo é o efeito,
então tem que ter uma causa. Não é, não é tão simples assim, mas para todo efeito tem que ter uma causa. Essa causa é um efeito de outra causa, que é efeito de outra causa. Se você recua no tempo o suficiente, você vai ter que ter uma primeira causa, que é a causa de tudo que está aí. A prova cosmológica. Schopenhauer acha que essa prova ela é mal formulada porque ela parte desse aspecto mais geral do princípio de razão suficiente, que tudo que é tem que ter uma razão para ser, mas confunde a sua aplicação em dois tipos de objeto, que é, ele confunde, essa prova confunde a aplicação desse princípio de razão suficiente em relação aos objetos do mundo externo, então a árvore, planta, pedra, o planeta Terra, as estrelas, a galáxia, o universo, tudo isso, com uma noção conceitual, de uma prova meramente lógica, no sentido de que você tem que supor no final o ser que não é causado. Esse ser que não é causado, você o entende não pela relação de causa e efeito no mundo, que produz o universo, a galáxia, as estrelas, a Terra, etc., mas apenas conceitualmente, que tem que ter uma causa. Ficou um pouco confuso, mas espero que quando eu falar mais aqui vai ficar mais claro. Então ele acha que esse princípio, se você tomar ele só de maneira geral, ele vai levar a erros. Por exemplo, essa questão da prova cosmológica. A crítica principal é que a prova cosmológica, no final, assenta sobre a prova ontológica. Então você confunde a prova ontológica é meramente lógica e formal, conceitual, como causa e conclui daí que Deus existe, né, a partir do conceito de Deus, e depois mistura isso aí com a questão da princípio de razão de produção de causa e efeito no mundo. Então, você acha que um princípio meramente conceitual que você descobriu na prova ontológica vai causar efeito no mundo. E acha que tem essa diferença aí que talvez isso justifique por que tem que deixar bem claro a razão de por que esse princípio de razão suficiente tem 4 raízes. Então, então, pode ir. Eu posso fazer uma perguntinha? Pode. Quando você diz, o Schopenhauer diz, entende de forma apenas geral, quer dizer que eles não entendem, não qualificam o princípio. Tipo, falar de qual das quatro maneiras o princípio é especificado. Isso, porque eles confundem causa e efeito no mundo com fundamentação de um juízo a partir de um silogismo, da premissa para o consequente. Fica essa confusão. Vai ficar mais claro aqui. Vamos direto. Inclusive, o argumento cosmológico deveria ser a posteriori, né? E o ontológico seria a priori, né? Isso, só que o problema que ele acusa aqui é que o pessoal mistura os dois no mesmo balaio. Então, Deus existe porque o conceito dele implica sua existência, e mistura isso aí com o mundo tem que ter um começo. E junta os dois. Ele acha que o princípio aplicado assim está mal aplicado, porque você está misturando duas raízes diferentes que são diferentes porque elas são aplicadas a objetos diferentes. E isso que é o pulo do gato aqui. Quais são esses objetos? Então, são 4 raízes porque são 4 tipos de objetos diferentes. Né? A maneira mais geral como Schopenhauer define o conhecimento é relação entre sujeito e objeto. O objeto só é objeto porque tem um sujeito que o conhece, e o sujeito só é sujeito porque ele conhece o objeto. Não existe sujeito puro e não existe objeto puro. Objeto puro seria a coisa em si lá que ele acha que depois de Kant não faz sentido falar disso. Só que esse objeto que aparece para o sujeito, ele aparece de 4 formas diferentes. A primeira forma de objeto para o sujeito é a partir da intuição empírica, ou a partir daquilo que a gente percebe pela sensação. Então, nosso faculdade de conhecimento, a gente recebe
as impressões da sensação. Isso afeta os órgãos do sentido mesmo. Eu gosto muito do Schopenhauer porque ele é bem fisiológico. Então, ele afeta a pele, a luz entra na retina. Quando eu toco, a pele entra em contato com a superfície, a partícula entra no nariz, eu sinto o cheiro. Só que essas sensações, elas são todas meramente subjetivas, né? Ela não é a mesma coisa que o objeto que está fora. Digamos, que a luz entra na minha retina e produz uma imagem no fundo do olho, são a coisa que está totalmente presa no sujeito. Ou, como ele gosta de falar, está totalmente presa dentro da pele do corpo, está dentro. Então, ela não é espelho do que está fora. Pode ser que o que está fora seja exatamente igual, mas não dá para saber, porque o que a gente tem acesso é só a imagem na retina, por exemplo. O que a mente faz depois, o cérebro, o intelecto, toma como ponto de partida essa sensação que é meramente subjetiva, e porque a forma do intelecto consiste em aplicar a relação de causa e efeito, isso é a priori, já está dado no entendimento de antemão, e nisso ele concorda com Kant, nisso exatamente, que a causalidade está de antemão na faculdade de conhecimento. Ele discorda de Kant na explicação acerca do que é causalidade. E qual que é a discordância? Então, eles concordam que a causalidade é uma imposição da minha faculdade. Schopenhauer fala que como que o meu entendimento, né, impõe a causalidade no mundo. Ele pega o meu cérebro, ele pega as sensações meramente subjetivas, toma elas como efeito de alguma coisa que as tenha causado. Então, ele fala lá que é a sensação crua, a parte crua da sensibilidade. Ele pega isso e procura a causa, projeta essa causa fora. Tem alguma coisa que eu projeto fora que é a causa desse efeito que já está dado na minha sensibilidade. É isso. Não sei se fica claro. Esse impulso é porque a própria faculdade do entendimento, do intelecto, ela já opera com essa função de causa e efeito, é a única função dela. Então ela pega essa sensação meramente subjetiva como efeito e projeta fora algum objeto que é a causa disso. Entendeu? Ou seja, digamos, tem a imagem na minha retina, isso é puramente fisiológico, tanto que uma pessoa que tem a parte do cérebro que é responsável por interpretar a visão, que essa parte seja defeituosa, ela ainda recebe a imagem na retina. Digamos, o Schopenhauer diria que, nesse caso específico, de uma pessoa que tem a parte do cérebro que não processa a imagem da visão, ela ainda tem a sensação no sentido de que a imagem está no olho, na retina. Mas o que falta é justamente essa atividade do intelecto que pega essa imagem da retina como efeito e projeta a causa dessa imagem para fora. Não sei se fica claro isso. Daria para dizer que essa atividade, operação da faculdade que faz com que a sensação crua se torne uma representação? Isso, é justamente isso. Representação também, porque representação é o termo mais geral, mas especificamente ela se torna objetiva, ou se torna objeto. Quer dizer, eu consigo projetar ao mesmo tempo, meu intelecto faz isso. Pega o efeito que é a imagem na retina, subjetivo, o efeito subjetivo, que é o toque do liso da mesa, não sei, e o cheiro da mesa, e pega tudo isso aí que é efeito e junta num único objeto que ele projeta fora de mim como a causa de tudo isso. E aí tem o objeto mesa. Entendeu? Entendi. Então não é exatamente que existe uma mesa fora de mim, mas que meu intelecto trabalha isso que está dado na sensibilidade e procura automaticamente, sem eu nem dar conta, a causa disso. E procura porque a única função do intelecto é essa questão de causa e efeito. Então ele pega a sensação crua, que é meramente subjetiva, dentro da pele, dentro do órgão do sentido, e procura a causa para isso fora. E isso dá o objeto que a gente chama do objeto do mundo externo.
Isso, não sei se isso, acho que fica claro, não sei. Eu acho que está bem claro. Então, é como se o sujeito fosse, como se fosse, não, o sujeito, no caso, é anterior ao objeto nesse sentido, né? O sujeito, meio que a partir das sensações cruas e da estrutura do funcionamento, ele gera o objeto como objeto de percepção, conhecimento. Não sei se gera, porque fica parecendo que só existe o sujeito e o mundo sai todo dele. Não é bem assim, porque o mesmo sujeito só é sujeito porque tem objeto, então a relação é sempre dupla. Mas a pergunta é interessante. Mas o que tem é isso, você tem a sensação e a função do intelecto pega essa sensação e projeta uma coisa fora. E essa coisa fora como a causa do que produziu esse efeito no meu órgão sensível. Entendeu? Faz sentido, sim. Isso aí dá os objetos da natureza, da física, digamos. Todos esses objetos da física da natureza, que o meu aparato assim concebe, eles estão sempre em relação com o outro. Não existe um objeto sozinho, isolado. Eles estão sempre em relação com o outro. E aí que vem a primeira raiz do princípio de razão suficiente, a relação que ordena esses objetos que são assim constituídos, essa relação é a relação de causa e efeito. É relação de causa e efeito porque o meu entendimento, já na origem, já opera com essa relação, inclusive para produzir a representação. Como você perguntou aí. Eles estão sempre em relação com o outro, e essa relação é guiada por causa e efeito. Então, o que o meu entendimento intui dos objetos não é sensação. E aí ele fala contra o Kant por causa disso. O Kant achava que intuição era produto da sensibilidade. O Schopenhauer fala, não é exatamente isso, porque o que o meu entendimento intui não são objetos, mas são relação de causa e efeito. Inclusive, na própria concepção disso que eu entendo como objeto. Não sei se fica claro isso. O entendimento, o intelecto, a palavra é Verstand em alemão, se alguém quiser. Ajuda muito. O entendimento, o que ele intui é relação de causa e efeito, inclusive da causa de um objeto fora, produzindo efeito no meu aparato sensível. Claro isso? Eu consigo intuir tanto essa relação de causa de um objeto causando uma sensação em mim, como a relação de causa e efeito de um objeto sobre o outro, causando alterações em outro objeto. Isso é o que dá esse tipo de relação, quando bem conduzida, é o fundamento da ciência, da física, por exemplo, é o que Schopenhauer diz. Então, a primeira raiz do princípio de razão suficiente, ela ordena um tipo específico de objeto, que são esses objetos do mundo externo, da física. E ela postula que, para todo efeito que eu observo no mundo, nos objetos, e todo efeito que eu observo no mundo, inclusive efeitos sobre o meu próprio corpo, o efeito sobre o meu próprio corpo de qualquer objeto é a sensação, como eu falei lá atrás. Então, digamos, objetos, eles causam efeitos uns nos outros e também causam efeito num outro objeto que é meu próprio corpo. Esse objeto que é meu próprio corpo, eu percebo esse efeito de maneira subjetiva e imediata como sensação. E eu procuro a causa para isso. Tem que ter uma causa que produziu esse efeito. Do mesmo jeito, quando um objeto causa uma alteração no outro, essa relação também tem que ter uma causa. A minha mente ou a forma como o meu entendimento
concebe ou torna possível esses objetos, ou o único modo pelo qual esses objetos podem ser inteligíveis para mim é como dentro da relação de causa e efeito. Então, a primeira raiz do princípio de razão suficiente, o princípio geral vou repetir, nada é a não ser que tenha uma razão para ser o que é. A primeira raiz, ela vai dizer bem especificamente, porque ela se diz respeito a apenas um tipo de objeto, que é esse objeto da intuição. E essa formulação diz: nenhum efeito sem uma causa. Tanto o efeito de um objeto causando alterações em outro objeto, tem que ter uma causa, ou seja, não há nenhuma mudança sem causa. Tanto o efeito de um objeto sobre o meu próprio corpo, tem que ter causa. Tanto é assim que o primeiro ato da minha mente é, dado o efeito no meu corpo, procurar a causa. Fica claro isso, né? Acho que ficou mais claro do que o que eu falei anteriormente. Porque esse tópico é bem mais difícil. Então, toda alteração no mundo, ela é regida pela relação de causa e efeito. Então, a razão, se eu pergunto por que o cometa passa aqui, para manter o mesmo exemplo, a cada 72 anos, a razão que vai me servir para responder essa pergunta de maneira científica ou de maneira objetiva, para que não seja só uma coleção arbitrária de dados, que eu poderia dizer, não, ele passa a cada 70 anos eu vejo, mas não sei porquê, né? Só a regularidade por hábito eu acho que vai passar depois, como diria o Hume lá. Mas isso não é exatamente objetivo, é mais uma questão de subjetivo de hábito. O Schopenhauer vai dizer, não, para que eu consiga estabelecer objetivamente porque esse cometa tem essa propriedade, que é de passar a cada 70 anos aqui pela Terra, eu tenho que conseguir mostrar qual é a causa. Fica claro isso? Então, a razão suficiente para que as coisas do mundo, os objetos, sejam o que são, é causa e efeito. Essa é a primeira raiz do princípio de razão suficiente, que ele coloca aqui. A segunda a segunda classe de objetos aqui o princípio de razão suficiente se aplica de maneira diversa é em relação a um outro tipo de representação, ou um outro tipo de objeto. O primeiro tipo de objeto que eu falei aqui agora há pouco, sobre o qual o princípio de razão suficiente se expressa na forma de causa e efeito, são os objetos intuitivos, da intuição. Meu intelecto produz intuição, produz objeto. O segundo tipo é um outro tipo de representação, um outro tipo de objeto, que é o objeto não intuitivo, mas abstrato, que são os conceitos. Ele define conceito bem como Kant definia lá, que conceito é aquilo que é geral, que é universal, que tem sobre si um punhado de nota, que subsume uma quantidade grande de objetos, enquanto o objeto da intuição ele é único, particular, contém as coisas não sobre si, mas em si. Então, o conceito é um tipo de objeto diferente. Então, o princípio de razão de causa e efeito que vale para os objetos do mundo externo ou para as representações intuitivas não pode valer para outro tipo de objeto, que é esse tipo de objeto que é o conceito abstrato, que é universal, que tem notas, que subsume. Então tem que ter um princípio diferente, uma explicação ou uma explicação que mostre que a relação de um conceito com o outro se dá não por causa e efeito, porque causa e efeito é um atributo dos objetos da intuição, das representações intuitivas, dos objetos das ciências físicas, mas que o modo como um conceito se relaciona com o outro não pode ser por causa e efeito, ele diz. Vai ter que ser, e aí é a segunda forma do princípio de razão suficiente, pelo critério da lógica. E o nome que ele dá para isso é o princípio de razão suficiente do conhecer, e quando ele é bem aplicado, você tem o que eles chamam de verdade. Então,
é bem do ponto de vista da lógica mesmo, como que um conceito se relaciona com o outro. No mundo intuitivo, um objeto se relaciona com o outro pela relação de causa e efeito e só. No mundo conceitual, um objeto se relaciona por outro seguindo as regras da lógica. Então, você monta que uma conclusão, ou para colocar de maneira que fica mais fácil, eu acho. Eu tenho um juízo que é uma conclusão de outras premissas. Eu posso perguntar, tá, mas por que essa conclusão é verdadeira e válida? Lá atrás eu comentei, né, que o princípio de razão suficiente pode ser reduzido de maneira didática a isso que você quer encontrar quando você pergunta por quê. No mundo intuitivo, quando eu vejo um fenômeno, eu posso perguntar por quê? E a resposta vai ter que envolver causa e efeito. No mundo conceitual, dos conceitos meramente, quando eu vejo um juízo que é declarado como verdadeiro, eu pergunto por quê? Então eu tenho que mostrar que aí a relação não é de causa e efeito, não tem um juízo que causa a verdade do outro, mas é uma relação de fundamento para consequência no silogismo. Quer dizer, a forma de como eu articulei os conceitos logicamente sustenta, ou é o porquê, ou a razão suficiente por qual eu julgo que um juízo é verdadeiro. Isso fica claro? Então, no caso seria, então, a razão suficiente para a conclusão, se vocês pensar como no silogismo, tipo, Sócrates é homem, todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal. Então, a razão suficiente, no caso dessa terceira, dessa conclusão, seriam as premissas ou a estrutura toda, ou toda, o silogismo inteiro? Seriam as premissas, ou a forma lógica correta do silogismo. Mas aí, é bom dar o exemplo, esse exemplo é bom. Sócrates é homem, como é que é? Sempre confundo. Todos os gregos são homens. Aliás, todo homem é mortal. Os gregos são homens, então todos os gregos são mortais. Quando eu pergunto por quê, então que todos os gregos são mortais? Ou seja, eu estou perguntando qual é a razão que faz com que esse juízo seja a verdade que você está dizendo que é. A resposta que eu vou dar não é relação de causa e efeito. Não é que um silogismo é causa e produzir um efeito, porque relação de causa e efeito é relação entre objetos no mundo intuitivo. A relação que tem aqui é de um fundamento de conhecimento, ou que pode ser um juízo ou um conceito, que, porque está bem articulado entre si, produz necessariamente um outro juízo. Entendeu? Então não é falar de juízo ou de conceito, isso que é o ponto, é diferente de falar de intuição e de objeto da sensação. Porque eles são diferentes, eu não posso aplicar a categoria por meio do qual eu ordeno um para o outro. Não posso dizer que o juiz causou como efeito uma conclusão. Posso dizer que o juiz ele é fundamento lógico que suporta a consequência. Isso fica claro? Então tem... Por que tem dois tipos de objeto, que eu falei aqui agora? Ou seja, já tem duas maneiras de eu perguntar por quê. Uma coisa é perguntar por que, se eu soltar o copo, ele cai no chão, e aí a queda é o efeito, então qual é a causa? E outra coisa é dizer, por que dizer que todos os homens são mortais é verdadeiro? Não é, nesse segundo caso não é relação de causa e efeito, é relação lógica, formal. Isso é verdadeiro porque a premissa se relaciona de maneira adequada com a segunda premissa. Isso é claro? Então, digamos, nesse tipo de objeto que é conceitual, sempre que eu pergunto por quê, eu tenho que conseguir a explicação formal, lógica. Essa explicação formal lógica, ele também diz aqui, que é importante falar mais bem brevemente, porque já está avançando o tempo, ela, em última instância, ela se reduz a 4. Ela pode ser, digamos, todos os gregos são mortais. Pode ser verdade, justamente porque se segue dos dois princípios anteriormente. Logicamente, então é uma verdade lógica. Ela pode ser verdadeira porque há uma adequação entre o que eu vejo na intuição, que os homens morrem, e isso eu abstraio o conceito de os gregos e morte. Eles chamam de verdade material.
Uma outra possibilidade é que chama de verdade transcendental, que é quando o que justifica que um juízo é verdadeiro é baseado, em última instância, nas formas do tempo e do espaço. Isso é aplicável na geometria e na matemática. Quer dizer, a demonstração do triângulo retângulo lá, aquele da hipotenusa, o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Essa explicação de maneira demonstrada no juízo, ela tem, em última instância, por fundamentação, a própria intuição do espaço. Eu não consigo pensar um triângulo quadrado, um triângulo retângulo, que não tem essa propriedade. E a última seria que eu chamo de verdade metalógica, que é quando o que fundamenta a verdade de um juiz, em última instância, é aqueles 4 princípios metalógicos lá, o de contradição, de identidade e do terceiro excluído. Então, sempre que eu pergunto por que tal juiz, se diz que tal juiz é verdadeiro, os computadores têm acesso à internet, são juízes. Por que ele é verdadeiro? Eu posso sempre, essa pergunta do porquê, eu posso sempre, para ser de maneira científica e objetivamente válida, satisfatória, eu posso fundamentar ela sempre a partir dessas relações de silogismo, seria um caso. A segunda, porque o conceito de computador vem da intuição de computador. E para os outros 2 exemplos eu não consigo pensar, porque o exemplo do computador foi ruim. Mas vamos em diante. O terceiro grupo de objetos a respeito dos quais eu posso perguntar por quê, e que, portanto, ele deve ter uma razão suficiente para ser aquilo que é, ele diz que são justamente os objetos da geometria e da matemática, ou mais fundamentalmente ainda, os objetos que são dados na intuição pura, espaço e tempo. Ele concorda com o Kant que tempo e espaço são formas a priori da sensibilidade e concorda com o Kant que essas formas a priori da sensibilidade servem de fundamento para a construção de proposições da geometria e da matemática. Então, eu consigo construir um triângulo retângulo com essas propriedades do Teorema de Pitágoras, porque eu tenho uma forma a priori do espaço que me permite construir tal retângulo. Eu posso fazer a conta 7 mais 5 igual a 12, que o Kant dá no exemplo lá, porque eu consigo contar 7 unidades ao longo do tempo, e depois adicionar mais 5 ao longo do tempo. Então, são essas formas puras da sensibilidade, que são outro tipo de objeto. Então, já tem 3 tipos. O primeiro é a intuição empírica, que são os objetos que preenchem o espaço e o tempo, mas não são espaço e tempo. Esses objetos estão sujeitos à relação de causa e efeito, e quando eu pergunto, nesse grupo, quando eu pergunto por que uma coisa é assim, a resposta envolve necessariamente a causa de por que ela é assim. O segundo tipo são os conceitos, então quando eu pergunto por que um juiz é assim ou por que tal conceito é assim, a resposta não é pela causa, mas é pela o fundamento que produz essa consequência, do ponto de vista lógico. Agora tem um terceiro tipo de objeto, que não enquadra nenhum dos dois. Espaço e tempo não é conceito, o Kant mostrou isso, e Schopenhauer concorda, e também não é intuição empírica, eles são intuição pura. Então tem um objeto diferente. E para esse objeto tem que ter um outro tipo de resposta à pergunta por quê eles são assim, ou seja, tem que ter um outro tipo de formulação do princípio de razão suficiente. Esse princípio de razão suficiente ele chama de princípio de razão suficiente do ser, que é eu achei o mais questionável, o mais difícil de entender, porque eu não sei quase nada de geometria, de matemática, que é muito irônico, porque meu TCC foi sobre geometria, eu praticamente não sei nada, mas eu vou tentar explicar com os exemplos que ele dá. Imagina um triângulo, né? Se eu movimento um dos lados do triângulo para cá ou para cá, necessariamente o ângulo vai diminuir ou aumentar, conforme eu mexo para cá ou para cá o lado do triângulo. Schopenhauer vai dizer,
eu posso perguntar por que eu mexer o lado do triângulo vai mexer o ângulo. A resposta para isso não pode ser dada por relação de causa. O movimento do lado não é causa para o aumento do ângulo. E também não pode ser fundamentada por conceito apenas, porque uma figura geométrica ela tem como base a intuição, ela não é meramente conceitual. Então tem que ter um outro tipo de princípio. Aí esse princípio chama de princípio de ser. Por que chama princípio de ser? Porque você entende imediatamente, a partir da sua intuição empírica, intuição pura do espaço, que é assim. É uma propriedade própria do espaço que, quando uma linha se mexe nesse sentido, o ângulo tem que mexer, tem que variar. Então, se eu mexo para cá, o ângulo aumenta, se para cá diminui. Não é relação de causa e efeito. É porque é uma propriedade do espaço. Isso é muito confuso, porque eu ainda não estou totalmente convencido que não é exatamente uma relação de causa. Mas vamos admitir que o Schopenhauer está certo, porque o objetivo é mais explicar ou mostrar o que ele está dizendo no livro. Quase como se fosse por causa da essência ou da natureza do espaço, ou da essência da natureza do tempo, isso. Que é verdade. Um outro exemplo também que ele dá, que eu acho que esse ajuda a entender melhor, você pega os elementos de Euclides, lá tem 16 proposições iniciais no começo. Ponto é aquilo de que nada é parte, e linha é a extensão de um ponto no outro, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Ele acha que esse tipo de juízo, se você pergunta por que é assim, não dá para explicar com causa e efeito. Não dá para explicar meramente conceitualmente, de maneira meramente conceitual, porque são determinações do espaço. Por que é assim? Porque a forma do espaço é tal que força essa coisa a ser isso. Entendeu? Porque não conseguimos conceber nas formas do espaço que temos que seja de outro modo. Por que as coisas só têm 3 dimensões? Porque é isso. Aí ele carrega a força da necessidade. Por que o tempo só vai numa direção? Porque essa parte, eu confesso que essa parte é bem difícil. e eu não consigo engolir ela muito bem assim, não. Talvez eu não tenha entendido bem. E o último tipo de objeto que justifica por que são 4 raízes. Então, recapitulando, um primeiro tipo é a intuição empírica. Então, quando eu pergunto por que algo é assim na intuição empírica, eu pergunto pela causa, então a relação de causa e efeito. O segundo é o conceito, eu pergunto por que o juiz é assim, por que é verdadeiro esse juiz. Eu estou perguntando por um fundamento que explica por que o silogismo é válido, então é lógico. O terceiro, que ele chama de transcendental, é porque ele está fundamentado numa imposição a priori do espaço e do tempo. E tem um quarto. E esse quarto aí é o que abre o caminho, eu acho, depois para ele, que ele desenvolve bem essa ideia no mundo como vontade de representação, que é o que abre o caminho para ele ter acesso à coisa em si. Que é a questão... por exemplo, se eu vejo você dando um tapa no cachorro, não faça isso. Eu posso perguntar por quê. Por quê? Porque a sua ação é como foi. Digamos, então estou perguntando pela razão suficiente que explique isso aí. Ele diria que a resposta não pode ser por causa e efeito, embora eu possa responder de maneira de causa e efeito. A eletricidade moveu meu músculo, isso causou o movimento do braço causou o efeito que é a dor no cachorro, sei lá. Eu posso explicar por esse viés. Ok. Mas ainda fica faltando uma coisa. Acho que o Platão tinha falado um trem assim, se eu lembro, faz muito tempo que eu li Platão. Por que Sócrates foi preso? Você pode falar, porque amarraram ele, levaram. É uma explicação, mas não explicou tudo. Fica faltando uma coisa, que é justamente a motivação. O que motivou a agir assim? Então, quando eu pergunto, por que você bateu no cachorro? Não batam no cachorro. Por que você bateu no cachorro? A resposta para isso não tá dentro do causa e efeito. Tem um outro tipo de objeto, então, que é justamente
o objeto da vontade. A minha vontade força ou produz efeitos, ou produz ações. Eu vou falar efeito não, porque efeito é relação de causa e efeito. A minha vontade, ela como módulo da ação, ou seja, ela produz uma cadeia de ação e, portanto, eu posso perguntar por que essa ação é assim e não de outro modo. Isso fica claro? Então, para esse tipo de objeto, é necessário um outro tipo de explicação de por que a coisa é assim. Não pode ser por causa e efeito, embora causa e efeito explique alguma coisa, mas não explica tudo. Porque se eu for ficar só na questão da causa e efeito, eu vou ficar, digamos, analisando a coisa só por fora, só do ponto de vista, só objetivamente. Eu não vou levar em consideração os motivos subjetivos que forçaram aquela ação. Então é diferente. É diferente dizer que uma coisa causou do que isso objetivamente, do que há uma motivação para agir. Né? E a gente tem acesso a esse tipo de objeto. Isso é interessante porque é o único classe de objeto e a qual a gente só tem acesso a um tipo de objeto, que é a nossa própria vontade. Talvez eu consiga entender por que outra pessoa foi lá e agrediu o cachorro, porque eu consigo vislumbrar que eu, pessoalmente, ajo por motivações, então essa pessoa também deve agir por motivações. E aí, explicar esse tipo de coisa, o porquê, ou a razão suficiente para isso, tem que ser de uma outra ordem. Então, para finalizar, são esses 4. Então, recapitulando, o princípio de razão suficiente, de maneira geral, diz: nada é a não ser que tenha uma razão para ser. Ou seja, algo que tem que ter uma razão que justifique porque ele é. Esse princípio ele se desdobra de 4 maneiras, porque são 4 os objetos possíveis do conhecimento. O primeiro são os objetos da intuição empírica, da física. Então, quando eu pergunto por que um trovão faz barulho, o barulho é o efeito, então eu tenho que explicar a causa. A outra são dos objetos dos conceitos abstratos. Então, por que um juiz é verdadeiro? Porque a premissa maior e a premissa menor dão sustentação, por exemplo. O terceiro aspecto seria a questão da geometria e da matemática, né? Por que o triângulo só pode ter 3 lados? Porque é uma imposição da maneira como eu percebo o espaço. E o último é a lei da motivação. Por que alguém agiu assim, ou por que eu agi assim, porque há um motivo. Esse motivo não é necessariamente causa. Isso que é interessante. Se você analisa você próprio, a gente tende a achar que a vontade de agir foi causa da ação do meu corpo. Schopenhauer fala que não foi causa da ação do meu corpo. O que é causa da ação do meu corpo é o movimento dos músculos. O que eu percebo é que há uma identidade. Ou seja, eu consigo perceber, ao mesmo tempo que eu percebo a motivação de movimentar, ou seja, subjetivamente, como um ato de vontade, isso é idêntico a um movimento que eu percebo objetivamente no tempo e no espaço, que é o meu próprio corpo. Então, é como se eu percebesse por dentro a relação de causa e efeito. Então é diferente. Lei de motivação e causa e efeito não é a mesma coisa. É isso, só para finalizar e recapitulando que foi cortado, são 4 raízes, porque são 4 tipos de objetos diferentes que temos possibilidade de conhecer. Então, por isso que a prova cosmológica lá no começo, em conjunção com a prova ontológica, Schopenhauer vai dizer que não prova nada, porque você está misturando 2 raízes do princípio de razão suficiente como se fossem a mesma coisa. Então, a prova ontológica ela é meramente conceitual, de maneira bem geral. Se Deus tem todas as perfeições e a existência é uma perfeição, então Deus existe, isso é puramente conceitual. Digamos, eu poderia perguntar, por que Deus existe? Por que esse juiz é verdadeiro? Por quê? Primeira premissa, Deus tem todas as perfeições. Segunda premissa, a existência é uma perfeição. A existência é uma perfeição, portanto, segue-se o juiz verdadeiro que Deus é existente. E depois você quer juntar isso aí com a questão da prova cosmológica, que é da causa e efeito do mundo. Então, não dá porque houve uma confusão dos 2 princípios de razão suficiente. O que a filosofia anterior, diz ele, não percebeu. Por isso que tem que separar bem.
Então, qual que é o ganho desse livro aqui, o Schopenhauer vai, ou propõe, né, para a posteridade? Ele é bem confiante, ele escreve falando que depois o pessoal não reconhece ele agora, porque só fica lendo Hegel, mas depois ele vai ser reconhecido, o grande trabalho que ele está fazendo vai dominar o mundo inteiro, ele sabe da grandeza, tem todo esse negócio, porque ele teve a clareza de identificar que o princípio de razão suficiente, se for só a maneira geral, tudo o que tem que ter uma razão para ser, ele vai levar a filosofia a cometer muitos erros, como já cometeu. Então você tem que dividir esses 4 aí, porque são 4 tipos de objetos. É isso. Tá, só para finalizar. Então, o que eu acho que eu acabei não falando. As 4 formulações são, em relação aos objetos da intuição empírica, todo efeito tem uma causa, a relação de causalidade. Em relação aos objetos conceituais, toda conclusão ou todo consequente tem um fundamento. Esse fundamento pode ser premissa, pode ser um conceito do qual ele deriva, por aí vai. O terceiro, que é o princípio de razão do ser. Os objetos no tempo e espaço, e aí para manter o mesmo termo, são o que são por imposição da forma do espaço, não por relação de causa. E o último, que é toda ação tem um motivo. Esse motivo é subjetivamente apreendido. E eu acho que isso. Excelente, bom demais. Perguntaram aqui se vamos salvar a primeira parte. Vamos salvar sim as 2 partes. Já também vai estar no nosso canal no YouTube, o que estamos lendo no YouTube. Muito boa a apresentação, foi muito didático mesmo, assim, entendi tudo, sem nunca ter lido Schopenhauer antes. Muito bom, muito interessante esse tema. Se alguém tiver... É difícil, é bem complicado, mas foi bem didático, assim, realmente. Se alguém tiver uma pergunta, pode escrever que eu pergunto aqui para o Cristiano, ou então ele olha também o chat, né? Uhum. Isso. Também pode procurar a gente também, não vou falar pelo Cristiano, né? Mas pode procurar o Cristiano, incomodar ele lá, que ele responde tudo, conversa. Foi excelente, muito obrigado. E obrigado a todo mundo por assistir. Aqui foi a 3ª live do Instagram do O que estamos lendo. O Arthur perguntando se pode explicar melhor a crítica Kant. Pode, Cristiano? Posso. É o que eu pretendo fazer no projeto de doutorado. Eu vou pegar especificamente a questão do primeiro tipo de objeto, que que é regido pela relação de causa e efeito. O Kant dizia lá que o que torna uma relação entre intuições objetiva é depois que o meu entendimento aplica sobre as intuições as categorias puras. E aí se ele faz por intermédio dos esquemas lá, que ele trata no esquematismo, mas é só depois que há uma junção, digamos assim, entre o que é dado na intuição com o que o entendimento a priori já tem em si, e conjuga os dois, é que dá o que ele chama de experiência. A causalidade é uma dessas categorias, mas só que tem outras 11. Ele fala de 12. Schopenhauer fala, é até engraçado, que o Kant desviou do caminho da verdade porque ele queria manter um padrão matemático. Então são 4 momentos, cada momento tem 3, aí força um lá que é aquele juiz infinito para caber, para não ficar fora do padrão, né, para ter 12. Tinha toque. Tinha como se fosse toque mesmo. Então, só depois que o entendimento aplica suas categorias nesse produto bruto aí da intuição, que você tem relação objetiva e que é possível fazer ciência, no sentido do conhecimento teórico lá. Por Schopenhauer, pelo que eu estou entendendo até agora,
além de não ter... Para o Schopenhauer, a única função do entendimento é a causa e efeito. Não tem as outras 11 lá. Só tem causa e efeito. Ele critica o Kant especificamente quando Kant diz que a intuição é empírica. Por que que ele acha que não? Ele acha que o Kant fica confundindo essas coisas. Intuição com... eu acho que o Kant confunde intuição com dados crus da sensibilidade. E aí eu retomo aquilo que eu falei no início. Né? Como que na verdade, para o Schopenhauer, a intuição não é empírica e não pode ser, como não é produto da sensibilidade, como queria o Kant, mas ela é produto do entendimento, ela é intelectual. Em que sentido? Para o Kant, então, só para eu não perder aqui, você tem a intuição que é dada na sensibilidade, e a palavra mais importante é que esse negócio é dado. Né? Existe alguma coisa que é dada. A partir disso que é dado. O que é dado os objetos aparecem no espaço e tempo na intuição. E isso aí seria intuição. Intuição é um produto unicamente da sensibilidade. Sensibilidade e intelecto não permeiam funções, portanto, não pode haver uma intuição que é intelectual, portanto, intuição é unicamente empírica. Pode ser pura pode ser pura ou empírica, mas é tudo produto da sensibilidade. O Schopenhauer discorda disso aí. Ele fala que a intuição é unicamente intelectual. Ele fala que o Kant entendeu errado o que é o papel da sensibilidade. Sensibilidade, o Schopenhauer vai dizer que é só unicamente esses dados crus do aparelho sensível. Bem no exemplo mesmo, é só a imagem que a luz produz na retina. É só o sentimento do liso que eu sinto quando passo a mão na mesa. Por aí vai. E por que a intuição é intelectual? A intuição é isso por meio do qual eu consigo vislumbrar objetos. A intuição é intelectual por quê? Porque só esse dado cru da sensibilidade não produz objeto nenhum. Digamos, não sei se o exemplo é bom, mas uma planta, ela tem... Não vou falar planta, não, porque isso é meio... Eu acho que não é bem verdade. E falar que uma planta recebe ou é afetada e... Esquece isso da planta, senão eu vou acabar me perdendo. Eu lembro que eu vi uma vez no Cosmos, Não, tem o do Carl Sagan, eles refizeram recentemente o Neil deGrasse Tyson. Ele dá um exemplo aí que explica bem isso que o Schopenhauer está querendo dizer por intuição intelectual. Tem um dos episódios lá que ele quer mostrar como que a evolução pôde produzir o olho, que é contra o pessoal do design inteligente que acha que o olho é muito complexo para ter sido produzido pela evolução, pelo acaso da evolução. E o Neil deGrasse Tyson mostra lá no episódio como que é o surgimento. Quer dizer, você tem uma primeira célula que aparece lá, isso aí meio aleatoriamente, que é capaz de perceber uma diferença de claro e escuro. E aí sim seria a atividade propriamente da intuição desse animal que tem esse proto-olho, que ele percebe subjetivamente que tem uma diferença entre claro e escuro e se dirige na direção do claro porque ele entende que aquilo é a causa desse efeito no olho dele. Então ele consegue, por exemplo, pela diferença de claro e escuro, quando passa uma sombra, ele sabe que talvez ali tem um predador e foge. Ou quando passa a sombra, deve ter uma presa. Quer dizer, ele parte disso que está nele, que é como efeito, quer dizer,
claro ou escuro, é só um efeito que foi produzido nesse proto-olho, mas ele se movimenta ou se afasta disso que seria a causa desse efeito que está no proto-olho. Então, por que a intuição intelectual? Todo esse devaneio para falar isso. Porque a intuição não é um produto meramente da sensação, do olho, da pele. Ela é um produto de um trabalho do cérebro que interpreta isso que está dado no olho, na pele, e procura a causa desse efeito. Então, a intuição é um produto do cérebro, intelectual. Ela não é meramente sensível. Acho que esses exemplos que eu dei foi tudo ruim para chegar e falar sobre isso. Foi bom. Então, isso é uma discordância que ele tem com o Kant. O Kant acha, por exemplo, que a intuição ela é empírica, que ela é um processo da faculdade da sensibilidade. Schopenhauer fala não pode ser assim, porque ele entende que sensibilidade é só o dado cru. Digamos, se você tem uma pessoa que tem morte cerebral, ela ainda a sensibilidade funciona. Você liga a luz lá, a pupila reage, mas ela não intui a causa desse efeito. Digamos, ela só tem a sensação crua. Intuição, ela é intelectual porque é esse momento que o cérebro trabalha essa sensação crua, projeta algo fora como a causa disso. Ou seja, então a própria forma do entendimento, a única forma do intelecto, é essa relação de causa e efeito. É sempre esse projetado, o efeito com a causa. E quando você vai desenvolvendo mais o entendimento, o cérebro, a inteligência, você consegue depois partir da causa e supor ou esperar um efeito, que é o que a ciência faz quando faz um experimento controlado, ou partir do efeito e intuir a causa. Isso é uma diferença, né? O Kant acha que tem todo um argumento transcendental lá, né? Só depois que você aplica esse conceito puro do entendimento sobre a intuição é que você vai entender objetivamente que um objeto causa o outro. O Schopenhauer fala, não tem que aplicar nada, isso já é uma função própria. Desde quando você nasce, você está o tempo inteiro partindo do efeito no seu corpo, procurando a causa. Isso já é função do entendimento. Isso é uma das críticas que eu vou trabalhar no doutorado e que eu tenho que avaliar se é uma crítica boa ou não. Então, como que é essa imposição da estrutura de causa e efeito que o entendimento impõe nas sensações cruas é que faz com que a gente perceba o objeto, assim. Isso. E digamos, justamente isso, a gente percebe o objeto. Ou seja, todo objeto sobre o qual se aplica essa regra de causa e efeito, ele é, digamos, percebido só pelo intelecto, intuitivamente pelo intelecto. Ele não é meramente sensação. Entendeu? Porque se for uma sensação, não dá para produzir o objeto. Não dá, é o meu entendimento que consegue unir o verde do copo com o toque do copo, com o cheiro, num único objeto. Isso aí ele faz por quê? Porque ele percebe todos esses efeitos nos órgãos dos sentidos e projeta um objeto fora, que causa isso aí. É interessante. Acho que é isso. Não sei se respondeu o Arthur. Demais. Divaguei até. Tá ótimo. Se ele reclamar, problema dele. Não sei se alguém fez o que eu perguntei. Eu fiquei olhando aqui, acho que não. Então é isso. Então, muito obrigado, gente, todo mundo que assistiu. Muito obrigado, Cristiano, pela apresentação. Foi bom demais. Muito obrigado a todos os organizadores do projeto que estamos lendo. Para quem pegou na metade, vai ter no nosso canal, vai ter salvado aqui na nossa página no Instagram essa apresentação inteira. E curte aí, dá like, toca no sininho, não sei. Sigam a gente aí. Vai ter mais apresentações, geralmente quinzenalmente tem. Vai ter gente de fora, vai ter gente da UFO. Então, fica esperto aí que vai ter mais. E muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.